falar de eleições no São Paulo. Torcedor tricolor, que vergonha, eu estou abismado, revoltado, indignado com o que esses conselheiros, pessoal, que esses candidatos são patéticos, fazendo o torcedor passar vergonha agora também com as eleições do São Paulo. Vou contar pra vocês aqui, gente. Tá circulando aí na internet, né? Esse pessoal aqui são os caras que decidem o futuro do São Paulo. E uma coisa que a gente bate na tecla há muito tempo é a questão de separar o social do futebol. Por quê? Porque esses caras aqui só estão pensando no social. A campanha deles é toda voltada para o social e vemos campanhas esdrúxulas beirando ao ridículo, como esse vídeo para ilustrar, e a gente vai falar mais sobre o assunto que eu quero que vocês vejam. Se você não viu, veja agora. Tonico, pelo amor de Deus, mostra esse ser patético aqui falando da sauna. Jesus! Saudação tricolor, Valdemar Tadeu, sócio 1605, candidato ao Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, em minha primeira eleição. A sauna é um espaço terapêutico onde reduz os riscos cardiovasculares, melhora a função cerebral, melhora a respiração e melhora o nosso bom humor. De forma saudável e relaxada, podemos quebrar todas as tensões do dia a dia. Sauneiros, somos um grupo grande e forte. Vamos nos unir para as questões da Covid-19 e seus protocolos. Juntos pela sauna, juntos pelo São Paulo. Conto com todos vocês. Bom, gente, foi isso. Que coisa lamentável. O cara da sauna. Os caras estão preocupados só com isso. 260 conselheiros que decidem o São Paulo, preocupado com boxe, com futebol, com a pista de skate, com o biribol e o cara da sauna, que eu não sei como é que ele não tem vergonha de fazer um vídeo patético, ridículo desse. E eu coloquei aqui a foto do Júlio Casares, porque o Júlio Casares, convenhamos, torcedor, não vamos ficar de enrolação. Júlio Casares só não vai ser o próximo presidente do São Paulo se acontecer uma catástrofe. Ele tem o apoio de 160 conselheiros, contra no máximo 100 do Roberto Natel. Ele tem amplo apoio, ele não tem como perder essa eleição. O Roberto Natel teria que vender a alma para o capeta lá dentro. E falando de capeta, tá cheio de capeta dentro desse clube, pelo amor de Deus. Falou comigo? Quem é você? Você nem imagina. Mas é muito improvável, não vai acontecer isso. Quem vai vencer a eleição é Júlio Casares, que não se manifestou referente a essa pataquada toda aqui dos conselheiros, porque obviamente ele não vai querer perder os seus votos, né? Criar algum tipo de rusga, já que tem um grande grupo dos sauneiros, os sauneiros, a mente, o coração, faça-me um favor. Olha, ele não vai bater nessa tecla agora em período de eleição, mas eu acho que nós, torcedores, eu, você, temos que cobrar isso e não ser algo que seja só um momento. A internet vive muito só de momento. Você tem que ficar em cima, né? Uma prova disso foi que esqueceram muito o Leco no período que o Diniz fez aqueles jogos antes da parada para a pandemia e não se falava em fora Leco, né? E o Sanatório Tricolor já há muitos anos bate na tecla do fora Leco, né? Inclusive levamos até xingos, pessoas falando que o Leco estava arrumando as contas do clube, mas a gente analisa e vê, e pelas informações também que temos dentro do bastidor, a gente sabe a cachorrada sem vergonhice que estão fazendo com o São Paulo. Então, torcedor tricolor, cobre desde já. Vamos separar o social do futebol. Esses caras aqui estão preocupados somente com o lado dele, com a boquinha deles, e estão pouco se lixando para o São Paulo. Você não vê ninguém apresentando proposta. Falando em apresentando proposta, inclusive o outro candidato, o Roberto Natel, carinhosamente chamado pra gente de tiozinho do botequim, ele também não tem nenhuma proposta efetiva apresentada. Ele ainda diz que vai ter que esperar, né, para ver o que vai fazer no São Paulo. O cara é o vice do Leco e não sabe o que vai fazer. Ele tem que esperar assumir para ver o que vai fazer no São Paulo. Misericórdia. Eu, você que estamos aqui de fora acompanhando isso tudo, já temos muitas ideias do que tem que fazer. Um candidato que nem o Natel
prova o quão desqualificado e o porquê ele foi escolhido para ser o vice do Leco. Porque ele é um bosta, ele é um banana que não apita nada, que não tem condições nem de passar uma proposta para você. Entre os males e os piores, o Júlio Casares pelo menos está apresentando propostas, fazendo alianças, trazendo apoio de torcedores, de jogadores, de celebridades. Ele está se movimentando e mostrando pelo menos um pouco de interesse. E é aquela história, nenhum dos dois candidatos aí é de encher os olhos. Ambos falam que é oposição, mentira, nenhum dos dois é. São situação, sempre estiveram ao lado do Leco. Você pode pesquisar, tem vídeo que não acaba mais deles apoiando essa gestão imunda e fracassada do São Paulo. Porém, nós não votamos. Quem escolhe o presidente de São Paulo é o Salneiro, é o rapaz do boxe e do futebol, é o rapaz do skate, é o pessoal do biribol, é a turma que escolhe e decide o futuro do São Paulo. Nós, o que nós podemos fazer, estamos fazendo há muito tempo e não vamos parar, é de cobrar essa raça imunda, sem vergonha, desses conselheiros. Então, um desses daí vão eleger o próximo presidente do São Paulo, que não entre na onda, no barulho de celebridades e jogadores. Cobrem e deixe o próximo presidente do São Paulo conquistar você, torcedor, pelo trabalho. Pelo trabalho no melhor estilo Muricy Ramalho. Trabalho. É só assim que o próximo presidente de São Paulo vai conquistar o torcedor. Torcedor tricolor, vamos falar aqui do Galeano, destaque na copinha do São Paulo, um jogador aí jovem que promete muito no futebol, assim como muitos, né, vem fazendo sucesso na base. E ele treinou, né, com o time principal e já agitou as redes sociais, fazendo um oba-oba. E eu tenho a obrigação aqui de trazer a verdade para você, torcedor, sobre isso. O Galeano, ele já havia treinado antes com o profissional, estava integrado ao grupo, porém o técnico Fernando Diniz, escute bem, o técnico aspirante fracassado Fernando Diniz não gostou do futebol do atleta e chispou com o jogador. Então, ele voltar a treinar e estar participando não quer dizer que de repente ele vai ser utilizado pelo Fernando Diniz. E dá até medo das tais utilizações do técnico Fernando Diniz, porque parece que ele não enxerga, e não estuda e não vê as posições que os jogadores jogam, né? Ele inventa, ele cria, né? E muito apegado às estatísticas de uma turma aí de emocionados que ficam defendendo o Fernando Diniz com todas as baboseiras que faz. Agora o fato do Léo Pelé ter feito boas partidas na zaga, qualquer improviso do Fernando Diniz é justificável. Um grande exemplo de um improviso muito ruim, mal feito, é a questão do Brenner, que ele escalou no último jogo de ponta direita, jogador que sempre foi centroavante na base. O Igor Gomes, que ele também colocou quando ele quis queimar o Pato, que ele até fez o Pato sair do clube, que ele jogou o Igor Gomes para jogar de atacante pelo lado do campo, que o futebol do Igor Gomes desapareceu com seus improvisos malucos, né? Então, o Galeano, ele tem todo um potencial para desenvolver, é um grande jovem, mas ele precisa de um técnico que saiba tirar o melhor dele. E o Fernando Diniz assusta quando o fato é dizer um técnico tirar o melhor de um jogador. Parece que há um abismo isso. O Fernando Diniz tem muita dificuldade de enxergar as pessoas. Ele enxerga só o seu próprio umbigo e seu toca-toca desgraçado que ele quer fazer para se promover, inclusive forçando o goleiro a fazer aquelas saídas de jogo arriscadíssimas, que o Volpi já perdeu a bola por diversas vezes e por muita sorte não tomou gol. Uma hora isso vai dar merda, é aquela tragédia anunciada. E pro São Paulo ter o jogador, até o final do ano o São Paulo vai ter que pagar 600 mil dólares, hoje na cotação da moeda em torno de 2,5 milhões para ter o jogador em definitivo. É um jogador promissor que o São Paulo deveria realmente fazer um investimento e ter o atleta. É uma situação bem diferente que nem quando o Raí comprou o Everton Felipe, né? Que fez aquele empréstimo, pagou um dinheiro, o jogador não fez nada, não jogou absolutamente nada, depois pagou uma nota pelo jogador e aí se foram 10 milhões jogado no lixo para um jogador que hoje está lá encostado no Atlético Goianiense. Então um jogador que o São Paulo pode investir e tem um futuro aí promissor, mas precisa realmente de um técnico que saiba utilizar.
Minha gente, e o Rojas? Lembra dele? Lesionado desde 2018. O técnico Fernando Diniz foi questionado, já que o jogador, pelo departamento médico, foi dado como apto para poder jogar. E o Fernando Diniz disse que não, que como ele está há muito tempo sem jogar, que ele precisa fazer uma transição para entrar nesse futebol altamente competitivo, né? Eu não sei que futebol competitivo é esse, porque uma coisa que o São Paulo não é competitivo. E o seu Gonçalo Carneiro, que estava lá sem encostado lá devido àquele doping e voltou para a clínica de reabilitação São Paulo Futebol Clube, chegou jogando e sendo opção, inclusive que na época que tirou o Galeano como um jovem, né, que poderia estar participando, o Galeano foi colocado de lado para reintegrar o Carneiro. Minha Nossa Senhora. Eu fico abismado, o São Paulo não vai ter o Luciano na Libertadores e o São Paulo terminou o último jogo com um ataque de sangrar os olhos. Era Paulinho Boia, Carneiro e Hellinho, o capeta em forma de jogador, o jogador que corre, pedala e nada, um triatleta. Minha Nossa Senhora, tá vindo a sequência cabulosa do São Paulo e o meu coração já está a milhão. Mas com relação ao Rojas, é uma judiação que fizeram com o jogador, né? O jogador que chegou em um bom momento, o jogador veloz de lado de campo. Agora ele com 31 anos e voltando de 2 cirurgias no joelho, cirurgias complicadíssimas que podem realmente ter colocado fim à carreira do jogador. Inclusive na idade que ele está, é onde jogadores velocistas começam a ter um declínio na carreira, e ele ainda tem o agravante de vir de lesão e não é mais um jogador jovem. Então você, torcedor tricolor, que deposita esperanças em ter o Rojas como uma solução, não ponha tantas esperanças assim. Esperamos que o Rojas volte a jogar, que ele contribua com o São Paulo, mas o bem provável é que ele realmente não jogue e seu contrato, que foi estendido até o final do campeonato, tende a não ser renovado. Tem uma renovação automática colocada aí, onde ele precisa cumprir uma meta de 40% das partidas, algo que provavelmente não vai acontecer, inclusive por causa do técnico Fernando Diniz, que detém de preferências muito questionáveis no ataque. Igor Gomes, veja só, torcedor tricolor, o jovem que no começo do ano era cotado para ir para Real Madrid, o Ajax, aquele assediador de molequinho lá de Cotia, puta que pariu, como o Ajax gosta de jogador nosso, também estava de olho no Igor Gomes, e aí veio a mão podre do técnico Fernando Diniz, né? Ele que entrou em atrito com o Pato e fez todo aquele escarcéu para queimar o jogador e para enfiar o Lisieiro goela abaixo no time. Lisieiro que não jogou absolutamente nada, deslocou o rapaz para o ataque do lado direito, onde ele nunca sequer jogou, e o futebol dele despencou. Aí deu briga com o empresário falou um monte, o Fernando Diniz retrucou o empresário, e agora o Igor Gomes apareceu dando uma entrevista. E o Igor Gomes deu uma entrevista que ele fez aquele meio de campo, é claro, com o treinador. Ele não vai vir numa entrevista e falar mal do treinador, é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ele não vai querer queimar o seu espaço, né? Mas alguns pontos a gente tem que destacar. Algo que a gente falou, que o Fernando Diniz havia mudado a posição dele, né, no campo, e que isso afetaria o futebol, foi falado pelo próprio Igor Gomes na entrevista. Algo que ficou bem claro, o desconforto do jogador de trocar de posição. E o jogador também não entrou em atrito com o empresário não, também falou que o empresário era o ponto de vista do empresário como torcedor, blá blá blá, aquele monte de blá 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 de jogador, porque infelizmente pessoas como o Rogério Ceni, que vem e fala na cara e tem peito, Muricy, são raridades. Jogador é aqueles discursos horrorosos, você quase não aproveita nada das entrevistas dele, né? E aí ele falou que ele seguiu trabalhando, se dedicando, e aí estava feliz de conquistar a vaga no time. Eu fiquei assombrado nessa parte, porque o Igor Gomes voltou para o time como titular não por méritos, porque ele entrou nos jogos e não jogou absolutamente nada. Então quem vê esse trabalho, parece que ele entrou nas partidas, mudou o jogo, que nem o Brenner fez,
E isso não aconteceu, realmente é algo que assusta, essa falta de noção e essa soberba que existe dentro do São Paulo. Ele voltou a ser titular porque o Fernando Diniz quis montar um esquema para fritar e queimar o Hernanes. O mesmo processo que ele fez com o Pato, ele está fazendo com o Hernanes. Isto está mais do que nítido, só não vê quem não quer, né? Mas aí, no caso, ele voltou a ser titular e fez uma partida de regular para razoável. Ele jogou contra a porcaria, a merda, a bosta do Bragantino. E mesmo assim o São Paulo se esforçou muito para perder o jogo e não conseguiu perder. O São Paulo poderia ter saído goleado por 4-1. Pelo amor de Deus, que falta de noção dessa rapaziada numa entrevista. O único fator que fez ele jogar e render um pouco melhor foi o fato que aí ele voltou a jogar na posição dele, de meio atacante, chegando próximo da área. Outra coisa que dificulta o futebol do Igor Gomes com o técnico Fernando Diniz, porque o Igor Gomes não é um jogador de toca-toca, ele é um jogador mais vertical, de uma jogada mais em profundidade e aparecer na área para finalizar. Então ele tem essa dificuldade de trabalhar o toca-toca do Fernando Diniz. Porém, aí é uma questão que ele tem que se adaptar, é uma tendência mundial a maioria dos times jogar nessa toca, isso aí faz parte. Mas vendo ele jogar como meio atacante, você vê que o jogador na posição dele, ele tende a render mais, diferente dessas invenções que o Fernando Diniz faz, trocando o jogador de posição. Ah, eu adoro essa parte do vídeo, que é a parte que a gente começa com a musiquinha Libertadores. Hey, eu não tô ganhando nada, nem um chapazinho do patrão Silvio Santos pra cantar e dizer que é Libertadores no SBT. Falo com muito prazer e satisfação porque a Rede Globo tendenciou muito o futebol por anos para seus queridinhos e fazendo transmissões horrorosas com comentaristas horrorosos, algo que não é legal quando se fala em profissionalismo. Quem pode falar de forma torcedor particular somos nós, que aqui estamos fazendo um canal para São Paulino, né? Tem aí São Paulino que faz bem-vindo outras torcidas, não é bem-vindo nada, negócio aqui a gente fala de São Paulo, e se o torcedor vier aqui ver, ele vai ouvir uma linguagem de São Paulo, é isso, é assim, gente. Mais uma televisão, uma Rede Globo, pelo amor de Deus, né? Não podia favorecer tanto como favoreceu por anos os seus queridinhos, né? Então é muito legal ver a Libertadores no SBT e tem notícias aí envolvendo esse jogador do São Paulo, que é o Alexandre Pato. O Alexandre Pato está sendo cotado, veja só, ele que veio no começo do ano para ser um diferencial técnico no São Paulo, está sendo cotado lá por Silvio Santos, com o apoio de sua esposa, né, a Rebeca, né, que é filha do patrão, para ser comentarista e participar das transmissões aí dos jogos na Libertadores, né? E aí existem algumas informações começando a surgir de bastidores, né? Mas nada oficial. O que está acontecendo o quê? O Alexandre Pato, ele não topou o contrato com o Inter. Por quê? O Alexandre Pato, ele mudou sua vida para São Paulo. Por quê? Porque ele quer ficar perto da esposa, perto da família. E a ideia dele era jogar no clube com o qual ele gosta e identificação, que é o São Paulo. Porém, aconteceu diversas situações eternas que o jogador não está querendo expor, querendo preservar, e eu acho que o Alexandre Pato tem que falar, a torcida merece ouvir a verdade, porque a ideia dele é o seguinte: não é firmar contrato com ninguém nesse restante de ano, esperar o final das eleições, aquela turma toda da sujeira do São Paulo sair e talvez no ano que vem ele pretenda voltar ao São Paulo com um salário mais real, mais condizente com o clube, e nesse ano ele fazer outras coisas, continuar só mantendo a forma física e para assim jogar no ano que vem. Essa é a ideia de Alexandre Pato. Se o próximo presidente, técnico, quem estiver comprar essa ideia, aí vai ser outra história. Mas o desejo do jogador é esse, ele não quer ir para fora do país, ele recebeu sondagens, propostas, internacional, ele não quer, o desejo dele é jogar no São Paulo. No Corinthians ele tem portas fechadas, o Palmeiras não demonstra interesse e o Santos, por ser na Baixada, também não interessa. Onde o jogador realmente quer jogar é no São Paulo, por identificação e também por questões pessoais. Não vamos ser hipócritas e tratar o jogador como uau, né? Ai, que bondade pelo São Paulo. Não. Tem os dois lados nessa história, né? E aí o São Paulo, que terminou o último jogo com o ataque medonho, o ataque palpita coração, o ataque que faz o torcedor chegar
com suor, com calafrios para essa sequência cabulosa de Brasileiro e Libertadores com Paulinho, Gonzalo Carneiro e Helminho no ataque, São Paulo não vai contar com Luciano na Libertadores tão cedo, jogador suspenso devido à expulsão no Grenal, né? O São Paulo contratou o jogador, né, sabendo que não poderia contar com ele na Libertadores, ele que é o grande diferencial técnico do São Paulo, fazendo gols, mostrando atitude, cobrando a equipe com relações de VAR. Parece que ele está no São Paulo há muito tempo e fazendo serviço de gente que deveria estar fazendo, que está dentro do São Paulo e não faz. E aí o São Paulo ainda se deu ao luxo de atender aos desejos, né, do Fernando Diniz e toda aquela patota interna e todos aqueles meios fora do futebol, muita coisa nebulosa acontecendo dentro de São Paulo, que fez o Alexandre Pato sair. Se o Alexandre Pato não merecia ser titular, eu acho que ter ele no elenco como uma opção para jogar o campeonato é melhor do que contar com Elinho, com Gonzalo Carneiro, com jogadores que não estão oferecendo nada, né? O São Paulo é o único clube do futebol brasileiro que se deu ao luxo de dispensar Alexandre Pato. Um bom treinador, um treinador que se preserve, que ele pega um jogador que está em dificuldade e trabalha ele para ele melhorar. Se em algumas questões técnicas ou de desempenho ou sei lá o que é que eles querem inventar aí, o treinador tem que trabalhar o jogador, coisa que não foi feita. O São Paulo preferiu dar um chute no jogador muito por coisas externas, gente. Uma hora a verdade vai aparecer e você vai ver o que o Sanatório Tricolor está dizendo para você. São Paulo e Santos, o Sansão, o clássico mais vitorioso do Brasil, é o maior clássico, porque é um clássico que não tem rebaixamento e tem título, e tem jogadores históricos, o Santos de Pelé, o São Paulo do maior jogador de todos os tempos, Rogério Ceni, né? Porque Pelé você acha em qualquer canto. Inclusive nós temos o nosso Pelé, que vai ser o primeiro Pelé aí a jogar clássico, né? Em time com torcida, né? Convenhamos aí, torcedor santista, né? Bom, mas falando de São Paulo e Santos, brincadeiras à parte, porque a rivalidade, a provocação, ela é extremamente sadia para o futebol. Essa frescurinha, esse mimimi de não provocar, perde toda a graça. Futebol é isso, é torrar as paciências do amigo, do parente, do rival. Sempre sem violência, tá certo, galera? Violência não leva a lugar nenhum. Mas encheção de saco, trollar meme, tem que despejar a rodo. E São Paulo e Santos já se enfrentaram por 276 vezes, com 118 vitórias do São Paulo, 69 empates e 89 derrotas. 461 gols feitos pelo São Paulo e sofreu 392. O resultado que mais aconteceu quando o jogo era mando do Santos foram por 25 vezes o placar de 1-1, certo? A maior goleada do São Paulo aconteceu em 1944, uma vitória do São Paulo por 9-1. Uau, ô louco, bicho, né? Bom, mas isso aí faz muito tempo e só são números aí para ilustrar o clássico, um clássico de muita história, tá certo? Bom, esse jogo aqui ele tem alguns encontros, né? Vi a mídia falando muito sobre o legado do Cuca, né? O Cuca não deixou legado algum ao São Paulo, né? Mas tem jogadores aí que fazem parte do clube que foram escolhas do técnico, né? No caso do Tietê, seu eterno filho, né? Vai ser até bonito os dois se encontrarem lá na vila, né? Imagine só, aquele ao som de fundo do Titanic, né? Aquela coisa bonita, né? A Cuca e Tietê, os dois se amam, é uma coisa impressionante, né? O São Paulo, pelo amor de Deus, que ele não seja o Titanic nessa reta cabulosa que tem de setembro e o iceberg seja essas pedreiras de Brasileiro e Libertadores. Deus nos proteja do São Paulo, do Diniz, pelo amor de Deus. Mas vai ser esse encontro, né? E além do Tietê, o Cuca deixou no São Paulo o Vitor Bueno, que foi um pedido do técnico, e foi ele que promoveu a sensação do momento, né? O zagueirão Diego Costa, foi ele que subiu, mas ele não deu oportunidades. Quem deu a oportunidade de titular foi aqui o sedutor homem da linguinha, o Fernando Diniz. Sim, ele foi o homem que deu a oportunidade ao Diego Costa. Porém, esses três nomes são nomes que estão ligados à era Cuca. O Cuca que pediu demissão do São Paulo, ele frisando que os jogadores não estavam entendendo sua
filosofia de jogo, sua identidade de jogo. Ele foi muito criticado pela torcida do São Paulo, né? E lembramos que o Cuca, né, ele formou o time campeão, né, de 2005 do São Paulo em 2004, teve passagem por Atlético sendo campeão, teve passagem pelo Palmeiras sendo campeão, e agora voltou para o Santos e pegou um Santos de terra arrasada, um Santos que não consegue inscrever jogadores, mas montou um sistema, os jogadores absorveram e o Santos vem em crescente, inclusive o Atlético Mineiro, que é um dos grandes times do campeonato, que deu uma surra de 3-0 do São Paulo, o Santos não tomou conhecimento do Atlético e meteu um 3-1 na última rodada, algo que deixa nós torcedores do São Paulo extremamente preocupados, já que o técnico Fernando Diniz, o sedutor, falou que pretende talvez colocar jogadores reservas aí pensando em poupar para a Libertadores. Eu não sei se ele quer poupar ou se ele realmente está com medo e quer preparar já uma desculpa para uma nova derrota. Eu não consigo confiar em Fernando Diniz, ele não me deu motivos para isso. Um fato é que o Luciano deve jogar, né? É claro, porque o Luciano ele não vai participar da Libertadores. Então o jogador que vem fazendo gol, vem sendo sucesso do tricolor, pode estar participando. E olhando o nosso time reserva, os jogadores que estão no banco pelo Fernando Diniz, muitos o torcedor gostaria de ver como titular da equipe. Então eu acho que dá para se montar uma equipe competitiva capaz de ganhar do Santos. Não vejo esse jogo como perdido. O Campeonato Brasileiro extremamente nivelado por baixo. A gente cobra que o São Paulo seja competitivo porque um encaixe de time pode fazer um time ser campeão. Ninguém está sobrando na bola. Essa é a verdade do brasileiro. Não vamos nos enganar. Futebol horroroso o nível do futebol brasileiro, né? Então, quem entrar em campo, e aí fica o exemplo do futebol feminino que aplicou um 7-0 na Ponte Preta, que entrou com um time misto, porque teve um jogo um clássico às 2 horas da tarde, debaixo de uma lua, um negócio absurdo que fizeram com as meninas, né? Esse planejamento do futebol brasileiro, entrou com um time misto, e quem veste o manto tricolor, quem veste, tem que pegar e entrar em campo e honrar. Ponto. Ir lá e mostrar por que está no São Paulo. Ele não é um vaso, um enfeite no banco de reservas. Ele tem que entrar e corresponder. Então, quem for escalado para enfrentar o Santos, você está sendo cobrado pela obrigação de vencer o jogo. Não vou aceitar a desculpa que o time era misto, o time era reserva. Fernando Diniz, você vai ser cobrado pela vitória, tá? O seu time não convence. Você ganhou 3 jogos fracos, apanhou do Atlético e aí se esforçou demais para perder do Red Bull Bragantino e não conseguiu. Ficou 1-1, um jogo que poderia ter sido facilmente 4-1 para o RB, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, Fernando Diniz, você tem a obrigação de ganhar contra o Santos, apresentar um futebol mais competitivo. O São Paulo precisa ser campeão e não desfilar toca-toque, o tal bom futebol. Bom futebol é futebol de time campeão. Quero ser campeão, nem que seja a base de 1-0 do sufoco, mas o São Paulo tem que sair da fila de jejum. Enfia isso nessa tua cabeça oca e teimosa. São Paulo e Santos, sábado às 19 horas, transmissão do Premier. Você que é inscrito no canal sabe que você, com o sininho ativado, você vai receber o link da partida. O Sanatório Tricolor manda todo o jogo, link top para você não perder e sofrer junto com a gente, com esse São Paulo que você nunca sabe o que vai acontecer, só sabe que vai passar nervoso e é aquela ansiedade para dizer, e aí, ganhou, e aí não ganhou. Meu Deus do céu, o que é você, São Paulo? Mas estamos aí firmes e fortes, apoiando e cobrando o São Paulo.